Agora sim. Deixa eu buscar aqui a nossa... Deixa eu acelerar aqui, porque eu sei que você já deixou aquele pão de queijo no forno assando. Ou então você já encomendou aquela pizza, você já tem horário marcado para comer ela quentinha. E eu não vou ser o estorvo na sua vida. Juro que não. Você vai fazer as coisas de acordo que planejou com o seu tempo, né? Então vamos lá. Cadê a Tati? Cadê a moça lá da borda da mata? Não está presente aí ainda? Deixa eu ligar esse outro gravador aqui, de modo que se um falhar, quem tem um não tem nenhum, né? Agora sim, estamos gravando, estamos ao vivo. Pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Na última aula nós estávamos debatendo a respeito do ponto, controle de ponto. Eu mostrei para vocês as várias interfaces, né, de como controlar essa jornada do trabalhador sob o efeito da ferramenta do controle de ponto. Mostrei os diversos aspectos, inclusive aqueles que geram maior impasse jurídico. Se a gente não estiver atento no controle desse ponto, aí nós teremos aí sérias dores de cabeça. Primeiro que correndo aí o risco de trazer prejuízos iminentes para a empresa, visto que se o ponto não estiver computando de forma correta, a gente vai processar essa folha também de forma incorreta. Falei também a respeito dos aspectos legais, né? Uma vez que esse ponto, se ele não for devidamente vigiado, observado, nós temos o risco de ter sanções penais, tanto pelo Ministério do Trabalho, quanto pelo Ministério Público do Trabalho. São dois órgãos aí que fiscalizam as empresas, né? Todos dentro do mesmo segmento da proteção ao trabalhador. O que o governo busca? Saber se o trabalhador não está sendo lesado. É por isso que existem esses órgãos governamentais, de modo a manter a integridade, o direito do trabalhador assegurado. Esse é o objetivo principal do controle de ponto ali, além do subsídio no fechamento de folha de pagamento. Eu vi lá, através de alguns comentários no grupo, vocês estão fazendo também rescisões trabalhistas, é isso? Eu vi lá que o Marcelo postou lá, eu acho que o Marcelo ou a Rosana, né? Postaram lá o termo de rescisão contratual, é isso? Vocês estão tendo essa aula com a Rosana? Me explique aí só para eu, de repente, não bater cabeça com ela. Sim. Ah, muito bem. Então vocês já estão lá. Fazer os cálculos dos valores rescisórios. Perfeitamente. Então vocês já estão aprendendo como que se faz uma rescisão por justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, em cada categoria, né? Quais são os direitos do trabalhador, o que ele leva como pagamento nesse processo rescisório, né? Saldo de salário, salário família, férias proporcionais, 13º proporcional e assim por diante. Maravilha. Então eu vou me ater aqui somente ao fechamento de folha e os seus aspectos, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, de modo que vocês tenham visão do que eu estou fazendo aqui. Só um minutinho. Isso. Agora nós vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Aguarda um pouquinho aí que hoje meu computador está daquele jeito. Está em ritmo de feriado prolongado. Só um minutinho. Está abrindo aqui. Vamos lá, meu filho. Como que está aparecendo para vocês? Está tudo escuro a tela? Para mim tá normal, Rogério. Caramba, para mim escureceu tudo aqui. Espera aí, só um minutinho. Olha que coisa ruim da borda.
Na hora que você quer acelerar o negócio, ele não te ajuda. Só um minuto para ele clarear aqui para mim. Agora sim. Só vou minimizar aqui. E já vamos dar início então. Não é que travou tudo para mim aqui? Tá normal para vocês aí, gente? Como é que tá aparecendo para vocês aí, pessoal? Tá normal? Tá normal. Beleza. Beleza. Então tá jóia. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos nos ater a discutir a respeito da diferença entre salário e remuneração. Dá-se a impressão que esse termo é muito bobo. Quem é que não sabe qual a diferença entre salário e remuneração? Todavia, digo para vocês que tem um monte de gente que não sabe, né, qual que é a diferença entre salário e remuneração, e isso é um termo muito importante a ser estudado, visto que vai influenciar lá no fechamento da folha de pagamento, porque tem certos descontos, por exemplo, que serão sob o salário, outros descontos serão sob a remuneração. Alguns pagamentos refletirão em cima do salário, enquanto outros refletirão em cima da remuneração. É o exemplo do adicional de insalubridade, né? Adicional de insalubridade, ele reflete em cima do salário mínimo, enquanto o adicional de periculosidade, ele reflete em cima do salário base, ou seja, em cima da remuneração. Então, o que é o salário? O salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Isso é salário. Eu recebo por aquilo que eu presto como serviços. Ou seja, eu oferto a minha mão de obra, em contrapartida, eu recebo do meu empregador uma quantia que justifique esta prestação de serviços. Aliás, é nisso que o artigo número 2 da CLT ele é categórico em definir quem é empregado. E uma das premissas para definir empregado, que caracteriza o trabalhador como empregado, é a percepção de pagamento. Isso é um dos requisitos. Nós temos vários requisitos, conforme preconiza o artigo número 2 da CLT, que define quem é empregado, dizendo que empregado é aquele que presta serviços de maneira não eventual, sob a orientação do empregador e sob a percepção de salário, né? Sob a percepção de remuneração. Então, isso é uma das condições para que seja tipificado ali empregado. Senão o sujeito vai lá uma segunda-feira, roça o jardim da empresa, e ele volta na outra segunda-feira, roça novamente o jardim da empresa, e daqui a pouco ele entra na justiça entendendo que ele é um empregado, né? Então, alguns argumentos vão ter que ser discutidos aí nessa relação para saber se de fato ele é empregado ou não. Então, um dos requisitos é se ele está recebendo para isso. Outro requisito é saber a eventualidade, se isso é de maneira habitual ou não. Outro requisito seria a pessoalidade. Quem é que vai prestar esse serviço? É a pessoa mesmo? Vamos imaginar que eu contrato o Marcelo para trabalhar para mim, né? Então, se o Marcelo comparece ao campo de trabalho e ele recebe para isso, ali já ficou caracterizado a figura de um empregado. Muitas empresas não registram os trabalhadores porque querem fazer contenção de custo para não recolher ali os devidos impostos e acabam que arrumando para a cabeça lá no futuro. Porque o empregado, aquele prestador de serviço, ele entra e fala, não, eu era empregado dele também, né? E aí a justiça ela vai entender esses requisitos aí, um deles é o salário. Você recebia para isso? Há uns dias atrás, uma empresa me ligou porque ela tinha intenção de contratar uma diarista, né, para fazer a limpeza da empresa. Pelo menos a ideia do empregador é que ela fosse 3 dias.
Eu disse para ele, se ela for 3 dias, ela sai da condição de diarista e passa a ser sua empregada, porque a diarista ela pode trabalhar apenas 2 vezes na semana. Ele falou, legal então ela vai trabalhar na segunda e na terça. Eu falei, tá errado do mesmo jeito, porque se configura ali a habitualidade, ou seja, gera-se ali um padrão, segunda e terça, segunda e terça, segunda e terça, gerou-se ali a habitualidade. Ela sai da figura da diarista e volta a ser a sua empregada. Então, o salário também ele é um meio definidor que vai caracterizar um trabalhador como empregado daquela empresa. Não precisa constar ali o contrato em carteira de trabalho ou o contrato feito de maneira tácita, ou seja, verbal ou por escrito. Basta esses elementos aí estarem configurados. Quer ver um outro elemento que configura a pessoa como empregado de uma empresa? Receber ordens, né? Estar sobre a jurisdição do empregador. Isso implica que ele está sendo caracterizado como empregado. Então, o salário é exatamente isso. É a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. E o que a gente mais vê no meio trabalhista, no âmbito trabalhista aí, é o trabalhador reclamando do salário que ganha, né, gente? Afinal de contas, é difícil você encontrar um trabalhador que fala assim, eu estou satisfeitíssimo com o salário que eu ganho, né? Porque em decorrência aí da ausência de um recursos humanos, de um pessoal para ir fazer o planejamento de reter os trabalhadores, fazer um plano de cargos e salários, cada um vai pagando conforme aponta o nariz, uns direcionados pelos dissídios trabalhistas, outros pelas convenções coletivas e outros pelo rumo, né? O governo dá lá 2% de aumento no salário mínimo, é essa regra que eu vou seguir, também vou dar esse aumento aí. Então é assim que funciona. Agora eu chamo atenção aqui, o cachorro tá bravo, eu chamo atenção aqui, com esse destaque em amarelo aí, cuidado com o salário complessivo. O que é o salário complessivo, gente? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Ao emitir um holerite dessa forma, a empresa está negando o direito do colaborador de saber exatamente o que está recebendo e se sua contratante está cumprindo suas obrigações legais. Isso é muito sério, gente. Hoje mesmo eu estava dando aula para o pessoal da tarde e um dos alunos, ele questionou que trabalha numa empresa onde tem ali a ideia de trabalhar num caixa e receber dinheiro, né? Só que toda vez que tem um desfalque no caixa, quer por erro do empregado, quer pela recepção de uma nota falsa, o que o empregador vai e faz? Desconta do empregado, né? Eu lhes pergunto aí, administradores, o fato do empregado receber uma nota de 200 falsa, o fato dele receber um cheque sem fundo, pode a empresa descontar do empregado? Eu lhes pergunto, o que vocês acham? Rogério, Pode falar já. obrigada. Se tiver no contrato falando, e no caso, né, o empregado aceitar as condições da empresa e assinar o contrato, eu acredito que possa. Que nem no supermercado, você já entra sabendo que você tem um determinado limite de quebra de caixa. Então, passou aquele limite e já começa a cobrar de você do seu salário. Você recebeu uma nota falsa, desconta de você. Então, assim, quando você entra no supermercado, você recebe o treinamento e você já entra ciente de tudo isso. Aí, a partir do momento que você assinou o contrato, é porque você está apto a aceitar aquilo que o supermercado está propondo. Perfeitamente, Jaciene. Se o supermercado te orientou, fez um contrato, e aí a gente precisa entender as características, né? Quais são essas características? Em primeiro lugar, isso está prescrito no contrato de trabalho. Quem vai nos dizer isso é o artigo 462 da CLT, parágrafo 1º. Ele vai trazer essas condições. Se existe ali um contrato, né, aonde o empregado ele vem a causar um prejuízo para a empresa, isso está escrito no contrato que pode descontar dele? Perfeitamente, vai descontar do salário do empregado.
Qual é o outro quesito, outro critério? Havendo o dolo. O que é haver o dolo? Quando o funcionário tem a intenção de trazer o prejuízo para a empresa. Aí também poderá haver o desconto, né? Só qual que é o erro dessa empresa em questão que eu estou trazendo o exemplo para vocês? É que o empregador vai lá e desconta do empregado e coloca lá no contra-cheque, ou seja, lá no olerite, descontos diversos. Esse desconto diverso aí, ele dá pano para manga. Por que ele dá pano para manga? Porque ele não está discriminando exatamente o que foi descontado, certo? Não está claro lá o que está sendo descontado do trabalhador. Se não está claro aquilo que está sendo descontado do trabalhador, então, a partir desse entendimento, passa a se chamar salário complessivo. É como o termo diz aqui. O que é um salário complessivo, gente? É isso aqui, ó. Deixa eu voltar na minha tela novamente. Deixa eu só buscar aqui. Vai aumentar a tela. Gente, hoje o negócio está muito lerdo. Então, o salário complessivo é aquele que não discrimina, não deixa claro para o empregado aquilo que está sendo pago ou aquilo que está sendo descontado. Deixa eu buscar aqui um artigo para vocês, para a gente entender melhor isso daí. Vou só buscar aqui. Acho que ele não vai abrir de primeira aqui. Deixa eu fazer assim, então. Está abrindo aqui o artigo, só um minutinho. Então, cuidado com a questão do salário complessivo. Deixa eu dar um ESC aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. O problema é que ele não foi nem para frente nem para trás agora. Só um minutinho, está abrindo aqui. Então vamos lá. Deu um BOzinho aqui, pessoal. Só um minutinho, vou ver quem está me chamando aqui no portão, já volto um minuto, enquanto ele abre aqui o artigo. Opa, só um minutinho, eu vou falar para a Cintia te atender, eu estou dando aula aqui, ela já vai já. Ô Cintia, atende o Júlio para mim, eu estou dando aula aqui. Ô Júlio, só um minutinho, ela já vai aí, tá bom? Pessoal, o negócio travou aqui. Só um minutinho que eu vou destravar esse negócio aqui. Gente, hoje o negócio está tenso aqui. Rogério, a Júlia escreveu lá no grupo que ela não está conseguindo entrar. Opa, vou chamar a dona Júlia aqui. Júlia. Alguém sabe o nome da Júlia por completo? Que vai sair várias Júlias aqui para mim. É Júlia Souza? É isso, né? Então, pera aí. Júlia Souza Soares, eu acho. Muito bem, já estou chamando a Júlia por aqui. Júlia Souza. Vou chamar novamente. Só um minutinho. Misericórdia, que internet ruim essa minha hoje. Estou chamando a Júlia aqui. Deixa eu buscar aqui o artigo, que eu acho que vai ficar mais fácil por aqui, quer ver? Vai ficar mais fácil aqui. Vê aí se a Júlia conseguiu ingresso aqui. Não. Vou chamar novamente.
Júlia Souza. Vamos lá, Júlia. Ah, conseguiu chegar aí, né? Beleza. Muito bom. Deixa eu só ver se eu consigo buscar meu artigo aqui. Gente, que internet ruim. Que computador tá ruim hoje. Não desenrola o negócio? É que é sexta-feira, Rogério. Não, eu vou falar pra você, Marcelo. É bem por aí. É bem por aí. Não é isso que eu quero aqui, não, meu Deus do céu. E quando abre tudo errado ainda, né? Peraí. Tem alguma coisa enroscando nesse computador hoje. Eu não consigo ir para frente aqui. Só um minutinho. Tudo bem, já que ele não quer abrir, não tem problema. Deixa eu buscar aqui as informações, senão a aula não avança. Deixa eu descompactar aqui. E vir para cá. Muito bem, estava falando a respeito do salário complessivo. Então, o que é o salário, na verdade? Salário é aquilo que é combinado na carteira do cidadão. Vamos imaginar lá que nós fizemos um acordo e o nosso salário será de 1.200 por mês. Isso será o salário. Por isso que existe uma classificação dos tipos de salários. Nós temos, por exemplo, o salário base. É definido no contrato de trabalho. Qual que é a base? O próprio nome já diz. Qual que é a base de salário? A base é aquilo que a categoria define. Ah, tem trabalhadores da rede hoteleira, da hotelaria. Então, a base de salário deles é definido conforme uma determinada categoria, assim como o piso salarial. Aí nós temos o salário mínimo, né? O que é o salário mínimo? É aquele que é estabelecido pela legislação, menor valor que as contratantes podem pagar a seus funcionários por seu serviço. Quem vai nos definir isso é o artigo 7º da Constituição Federal. E aí eu contrato, vejam bem como que funciona a legislação. Eu contrato aí um funcionário para ele trabalhar apenas 3 horas por dia. Como que a gente deve pagar esse trabalhador que vai prestar um serviço para mim, trabalhando todos os dias 3 horas? Quanto que eu devo pagar para ele? Olha o entendimento que a Constituição Federal nos traz. Esse trabalhador não poderá ganhar inferior ao salário mínimo. Espera aí, professor, mas mesmo ele trabalhando, então, 3 horas, ele vai ter que ganhar um salário mínimo? Não. O que você vai fazer? Você vai pegar esse salário mínimo, que hoje é de 1.045, dividir por 220 horas mensais, que é o padrão comum de uma jornada comum, e vai multiplicar por essas 3 horas por dia. Você está me dizendo que ele não está ganhando abaixo da hora, da média da hora do salário mínimo. O que eu não posso fazer, por exemplo, o trabalhador vai trabalhar meio-dia e eu vou pagar para ele R$400. É o que muitas empresas fazem aí, né, gente? Principalmente empregado doméstico sofre muito com isso. Arruma um empregado doméstico para trabalhar meio-dia, né? Aí eu pago aí 480 para você. Errado. Ela tinha que receber no mínimo, pegar 1.045 e dividir por 2. 500 e alguma coisa, 527 ou alguma coisa assim. Eu não posso pagar o valor da hora inferior ao salário mínimo. Não sei se vocês me entendem aí. Então, isso nós chamamos de salário mínimo. E detalhe, o salário mínimo ele também é estipulado pela região. Isso implica que nem todos os estados brasileiros pagam um salário mínimo de 1.045. É sabido que alguns estados, por força de lei estadual, estabelecem os seus próprios pisos aí para salário mínimo. Um deles é o Rio de Janeiro.
Isso vai depender do perfil do estado, né? Um estado industriário, é um estado mais voltado para o turismo, enfim, onde o custo de vida é mais elevado, e assim o piso do salário mínimo ele é estabelecido de acordo com a região. Todavia, quem dita as regras no aumento desse salário mínimo é o governo. O percentual que é reajustado esse salário é feito pelo governo. E é uma perversidade, porque você olha lá para o artigo 7º da Constituição Federal, diz que o salário mínimo ele tem que ser suficiente para garantir moradia, alimentação, qualidade de vida para o trabalhador. Eu pergunto para vocês, com salário mínimo dá para garantir tudo isso, gente? Basta saber aí quanto que se paga de aluguel numa cidade como Pouso Alegre, né? Pouso Alegre hoje, por menos, creio eu, o menor aluguel que você venha pagar ainda vai girar na casa aí dos R$800, né? Quem pagou R$800 de salário de aluguel, você pega um salário mínimo aí, faz o desconto progressivo de 7,5% só a título de INSS, ele já acabou recebendo menos de R$1.000. Ficou com 100 e alguma coisa aí para alimentar, comprar remédio, pagar luz, pagar água. Então a Constituição Federal, ela está comendo bola nessa informação, né? Ou o governo em contrapartida, porque isso não consegue o cumprimento daquilo que a lei está pedindo, né? Rogério, Sim. Você ganha um salário, tem um teto mínimo, um teto máximo que o INSS tem um desconto, né? Isso nós chamamos de... Sim. E se eu ganho acima desse teto, o que eu ganho acima não tem um desconto daí? Não. Isso nós vamos aprender, ô Marcelo, quando nós entrarmos, quando a gente botar a mão na massa para fechar a folha de pagamento, nós vamos entender a respeito de proventos e a respeito de descontos. Por isso que é importante essa informação aqui de remuneração e salário. Vamos imaginar não, é o que é real. O INSS ele é descontado em cima da remuneração, certo? E aí você ganhou lá acima de 6.400 e alguma coisa, não me lembro redondamente qual que é o valor. Acima desse valor não tem mais desconto. Ele chega na alíquota máxima aí dos 14% da tabela progressiva, certo? Então qualquer brasileiro hoje, trabalhador, ele pode ganhar R$50 mil por mês. Será descontado a título de INSS apenas 6.400 e alguma coisa. Certinho? Não pode ser descontado mais do que isso. Vamos lá, piso salarial. Menor valor que pode ser pago dentro de uma categoria profissional específica. Vamos imaginar o piso salarial dos eletricitários. Por que fala piso? Porque ele já foi definido por um sindicato. O sindicato disse que aquela categoria tem que ganhar aquele valor. Então, isso nós chamamos de piso salarial. Por isso que cada categoria ela tem o seu sindicato representativo. Porque num determinado período do ano, num determinado mês do ano, eles farão uma reunião e a isso nós chamamos de dissídio. O que é um dissídio? É uma decisão. Quanto é que nós vamos pagar para esses trabalhadores? Quanto é que a categoria vai receber em virtude da sua competência? E aí é definido lá um percentual para dar o aumento do piso salarial, certo? Há uma jurisdição que diz que acima do salário mínimo ou o piso da categoria, o empregador ele não é obrigado a dar aumento para ninguém, certo? Ele acompanha aí o raciocínio dos sindicatos. Aí nós temos aqui o salário líquido, valor que o funcionário recebe já após os descontos, como imposto de renda e INSS. O que é o salário líquido? É depois que eu processei a folha de pagamento do trabalhador, eu levei em consideração todos os seus proventos ou vencimentos, tudo aquilo que foi creditado na sua conta, aí eu levei em consideração tudo aquilo que pôde e deve ser debitado na sua conta, o que sobra disso é o salário líquido, ou seja, é a contrabalança, né? Os proventos menos os descontos, eu terei ali o salário líquido. O que é o salário bruto? A maioria dos trabalhadores, eles conhecem essa linguagem aí, né? O meu salário bruto. Salário bruto são os valores antes dos descontos serem feitos. Isso nós conhecemos como salário bruto.
E aí a gente tem os tipos de salários, né? Salário, aliás, a palavra, alguém sabe de onde vem a palavra salário, gente? O negócio é meio perverso, né? Por isso que a gente criou na nossa mente aqui algumas reservas em relação ao trabalho. A própria palavra trabalho, ela já deriva do latim de um instrumento de tortura, conhecido como tripalharum. O que é um tripalharum? Tripalhar era uma ferramenta de tortura onde o sujeito se automutilava. Dela derivou a palavra trabalho. É por isso que quando termina aquela música do Fantástico, você fala assim, entendeu? Passou aquela música do Fantástico, você fala, lasqueira, amanhã vai começar tudo de novo. Por quê? Porque a gente já criou esse estigma aí que trabalho é algo sofrido, né? E aí veio a palavra salário. A palavra salário, ela é derivada do grego, ela vem do sal, né? Quando não se tinha uma moeda corrente para se pagar aos trabalhadores, o pagamento era feito com sal. Ah, você trabalhou a semana inteira, você tem direito aí a tantos quilos de sal. E aí, sal do grego quer dizer salarium, né? Por isso que ficou aí hoje salário. No próprio Brasil, quando não se tinha moeda corrente para pagar o trabalhador, algumas moedas foram criadas na época. Inclusive, no período lá forte da produção do cacau, semente de cacau era dada como moeda de troca na contraprestação do serviço. Já pensou que maravilha? Você trabalhar um mês inteiro e o camarada dá uma cuia de semente para você? Coisa bacana, né? Então, por isso que tem essas definições aí de salário. E aí nós temos os tipos. Salário por comissão. Esse tipo de salário é mais comum para o cargo de vendedor, onde o empregado recebe um percentual sobre cada venda realizada. Sendo o total de comissão inferior ao salário mínimo, isso aqui é importante a gente saber, sendo o total de comissão inferior ao salário mínimo vigente, a empresa deverá complementar até que atinja esse valor mínimo, conforme previsto no artigo 7º do inciso 7º da Constituição Federal. Quem trabalha por comissão? Principalmente o pessoal que trabalha com vendas. Então, se dentro daquele corrente mês ele não conseguiu vender a ponto de não conseguir ir ao teto de um salário mínimo, a empresa é obrigada a fazer esse complemento para ele. E o que é um salário in natura? Isso não é tão comum para nós aqui, mas ele tem previsão legal. Também conhecido como salário utilidade. É o pagamento do salário em forma de moradia, alimentação e outras vantagens que a empresa, por força de contrato, acordo coletivo ou costume, fornece de forma habitual e gratuita ao empregado. A lei não proíbe o pagamento desse tipo de salário, porém o artigo 82 da CLT regulamenta que o empregador não poderá pagar mais que 70% do salário do empregado dessa forma. Isso quando o empregado recebe o salário mínimo. Sendo assim, assegura-se pelo menos o pagamento de 30% do salário em dinheiro. Veja bem, e essa questão do salário in natura, ele tem outras reservas também. Eu tenho que pagar o trabalhador, quando eu vou pagar dentro dessa natureza, eu tenho que pagar com coisas que sirvam de benefício para o empregado, certo? Eu não posso pagar com coisas que não faz sentido nenhum para ele. Por exemplo, não sei se foi para a turma de vocês que eu contei, e tinha uma empresa que pagava seu trabalhador com garrafas de cachaça, né? Fala, Elisa Rosenda de Oliveira Batista. Professor, então, eu já pesquisei várias vezes e não encontrei um sindicato que rege a categoria técnico em administração. Sabe me falar qual seria, ou se não tem mesmo? Na verdade, o Elisa, às vezes ele tá misturado com outras categorias. Por exemplo, você tem que olhar dentro da convenção, exemplo, sindicato dos contadores. A contabilidade, como ela está envolvida dentro do processo administrativo, que ela vai fazer a controladoria de uma forma geral, pode ter certeza que o técnico de administração está ali dentro, entendeu? Ele é contemplado, às vezes não tem uma categoria exclusiva. Por exemplo, eu tenho uma empresa
aqui na região, que ela é produtora de polvilho. E não tem um sindicato específico dos produtores de polvilho, mas sim existe um sindicato das confeitarias em geral. Até uma briga muito grande, a gente está até ingressando numa briga jurídica nesse sentido, porque o que tem a ver padaria com produtor de polvilho? Está bem distante a realidade, né? Todavia, a repercussão é dessa forma. Às vezes, o técnico em administração, ele está incluso dentro da categoria dos contadores, dentro da categoria dos, sei lá, do pessoal de recursos humanos. Dentro de uma dessas categorias, pode ter certeza que o técnico em administração, ele é contemplado. Entendi. E imagina, em Minas Gerais também, o Elis, ele é muito fraco dentro dessa questão sindical. Você pega aqui o estado de São Paulo, tem sindicato representativo de todas as categorias, né? Você pegar aqui na nossa região, por exemplo, Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho, você vai encontrar o mais próximo de nós em Belo Horizonte, né? Eu já pesquisei, achei mesmo, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, e olha lá que está quase infartado ainda, né? Então, Mas tá bom, agora eu entendi. é assim que funciona, tá bem? Tá, João. Então vamos lá, gente. Essa questão do salário in natura tem que ser revertido para o trabalhador coisas que ele vai fazer uso da sua necessidade. Moradia, alimentação ou outras vantagens, né? Que por força de contrato, acordo coletivo ou costume, fornece de forma habitual e gratuita ao empregado. Ah, estou pagando meu empregado como parte de pagamento em arroz. Perfeitamente, a gente sabe que o arroz será um produto necessário para o seu consumo, para a sua alimentação. Não pode pagar o empregado, por exemplo, eu trabalho numa empresa que produz cigarro, então vou fazer parte do meu pagamento com cigarro. Aí não, porque isso não é vantajoso para o trabalhador. Mas quando é pago dentro daquilo que a lei permite, o máximo que pode chegar até 70% do salário. Por quê? Porque os outros 30% precisa ser convertido em dinheiro. Imagina essa mesma empresa que paga seu trabalhador em 70% com moradia ou com alimentação. Vamos imaginar que o trabalhador ou a família dele necessitem de medicamento. Como é que eu vou chegar lá na farmácia e falar para o cara, você troca um pacote de arroz aí em troca de uma caixa de analgésico? Não faz sentido, né? Então ele vai precisar de pelo menos 30% do seu salário em dinheiro. Esse é o salário in natura. E aqui a gente tem um dos pontos mais polêmicos dentro dessa questão salarial, que é a perspectiva da isonomia salarial. Quem vai tratar disso é o artigo 461, que é traduzido como salário substituição. Vejam para vocês entenderem isso. Esse tipo de salário é pago pelo empregador ao empregado que irá substituir o outro cujo salário é superior ao seu. Ocasiões, por exemplo, quando o empregado entra de férias ou necessita de qualquer outro afastamento temporário, mas a sua atividade deve ser continuada. Dessa forma, alguém deverá substituir esse profissional e deverá receber salário equivalente à função de quem está afastado. O salário substituição será pago ao empregado substituto durante todo o tempo que durar o afastamento do empregado substituído. Respondem para mim, é isso que acontece na prática, gente? Não, né? Eu tenho a lei, para vocês entenderem melhor, deixa eu equalizar isso daí. Eu tenho aqui um funcionário que ele trabalha numa linha de produção e ele recebe R$5.000 por mês, certo? E aí esse funcionário, de repente, ele precisou afastar por motivos de doença ou saiu de férias, e aí eu fui lá e peguei um outro funcionário que ganha R$2.000 e coloquei no seu posto de trabalho para que dê continuidade às suas atividades. Quando eu trago este trabalhador que ganha R$2.000 para o lugar daquele que ganha R$5.000, automaticamente eu preciso equiparar o salário, ou seja, ele precisa receber os R$5.000, independente do tempo que ele vai ficar substituindo o outro. Sabiam disso ou não? Professor, mas em nenhuma empresa acontece isso. Porque Às vezes você faz ali 3, 4 funções
conhecer outras pessoas que ganham bem mais que você, o seu salário é mantido da mesma coisa. Isso. Porque muitas vezes eles falam assim que você tá ali só para ajudar. Então eles acham que se mudar o seu salário tem que mudar você de cargo ou de função. Sempre dentro da empresa essa é a lógica que eles usam, né? Exatamente, mas está totalmente errado, inclusive ferindo os princípios da própria Constituição Federal, que diz que não deve haver, não pode haver discriminação salarial quanto sexo, cor, raça, crença, etc, etc, né? Então aqui o princípio da isonomia salarial, ele pega muito porque as pessoas normalmente não denunciam, e isso ocorre muito em empresas que não são assistidas por sindicatos atuantes. Na verdade, após a reforma trabalhista, a partir de 2017, os sindicatos perderam muita força, né? Porque antigamente a empresa ela era obrigada a filiar-se a um sindicato dos trabalhadores. Hoje essa autonomia está por conta do trabalhador. Se ele levantar o dedo e disser que quer ser filiado, isso será de direito. Caso contrário, ele fala que não, a empresa não está obrigada. Isso os sindicatos perderam muita força. Todavia, quem brigava por essas questões aí eram, entre aspas, o sindicato dos trabalhadores, certo? Então, mais uma informação aí, o princípio da isonomia salarial. Toda vez que eu for substituir alguém que ganha mais do que eu, durante aquele período de substituição, eu devo receber o mesmo salário do outro, certo? Isso é a questão da isonomia. Até agora nós falamos de salário. Agora vamos definir o que é uma remuneração. E a remuneração, ela recebeu uma tratativa diferente a partir da Lei 13.467 de julho de 2017, ou seja, o período da reforma trabalhista. Então, o que é a remuneração? A remuneração, por sua vez, é a soma do salário contratualmente estipulado, mensal, por hora, por tarefa, por produção, etc., com outras vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho, como horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, comissões, percentagens, e agora observe que está grifado aí, gratificações diárias para viagens, entre outras. Então, as gratificações, elas foram retiradas do princípio da remuneração. O que é a remuneração, então? A remuneração nada mais é de que tudo aquilo que entra para dentro da conta do trabalhador. Exemplo, hora extra. Eu tenho ali o salário combinado, R$ 1.200, mas eu fiz R$ 300 num devido mês de horas extras, então isso saiu da menção de salário e entrou para a visão de remuneração. Ou seja, eu pego os 1.200 e somo mais aos 300, terei ali R$ 1.500. Esses R$ 1.500 me representam a questão da remuneração. É diferente do tratamento de salário. Repito, professor, por que eu tenho que ter entendimento do que é salário e do que é remuneração? Mais uma vez, verbas, né? Tem certas verbas que serão pagas em cima do salário, certas verbas que serão pagas em cima da remuneração. Certas verbas serão descontadas do salário e outras serão descontadas, aliás, certos descontos serão em cima do salário e outros em cima da remuneração. Então, a remuneração ela contempla tudo isso, né? Por que o artigo 468 da CLT, na reforma trabalhista, ele houve por bem tirar as gratificações e as diárias para viagens, entre outras, inclusive diária para alimentação, resolveu tirar da remuneração. Isso aí, gente, foi justamente para proteger o trabalhador. Porque tudo aquilo que forma patrimônio, e eu dei uma gratificação para o trabalhador, isso implica que ele recebeu mais dinheiro. Se ele recebeu mais dinheiro, se ele recebeu de um lado, o leão está louco do outro lado para arrancar isso em forma de imposto de renda. Então, tudo aquilo que gera patrimônio tem desconto do imposto de renda. Resumindo, o trabalhador terá prejuízo com isso.
Então vamos lá, artigo 458, parágrafo 5º. Veja o que diz aí o parágrafo 5º. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedida em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na linha Q do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91. O que ele está dizendo para nós? Todas essas assistências aí, elas não devem compor a remuneração do trabalhador, nem tampouco sofrer descontos previdenciários. Aí eu pago lá, a título de benefício legal para o meu trabalhador, R$600 de auxílio médico, né? Plano médico. Ele não pode nem deve, segundo o parágrafo 5º do artigo 458, ele não pode integrar a remuneração do trabalhador. Por enquanto, nós estamos aqui na teoria, gente. Quando, sim. E aquele valor, um valor simbólico de R$1, R$2,50, o que significa? Qual é essa visão? Na onde você enxerga essa realidade, ô Marcelo? Ah, tá, eu entendi. Perfeito. Aquele valor simbólico que você está me dizendo diz respeito ao desconto, né? Às vezes a empresa ela paga teu plano médico, mas o desconto que ela faz é irrisório. O desconto ela pode descontar de você. Esse valor ele não pode ter reflexo no desconto previdenciário. Contribuição previdenciária para o INSS, certo? Ah, eu tenho lá plano Vale Alimentação. Opa, a empresa desconta de mim R$18 por mês de Vale Alimentação. Perfeitamente, sem problema, tá? Ah, plano médico. Eu pago lá de plano médico, sei lá, R$14,80 por mês. Perfeitamente. Isso a empresa pode descontar. É um valor irrisório, mas, enfim, faz parte do processo contábil na folha de pagamento. O que não pode fazer, vamos imaginar, eu pago aí R$500 de assistência médica para o meu trabalhador e isso vai lá na folha de pagamento dele. Ele somou os R$1.200 mais os 500 de auxílio médico. Isso não pode, entendeu? Porque se eu coloco isso na remuneração, automaticamente eu vou ter que descontar para a Previdência. E vou ter que descontar o imposto de renda, porque formou patrimônio. Certo? Eu acho que eu entendi a sua pergunta aí. Tem alguns descontos, por exemplo, Vale Alimentação. Vai descontar lá do seu... Você vai descontar no mês lá R$1,80. É um desconto simbólico, né? Para dizer que está descontando do trabalhador. A mesma coisa se aplica lá para a contribuição sindical. Aqueles trabalhadores que optaram em fazer parte, né, de um sindicato da categoria, pelo menos a cada uma vez por ano, principalmente ali no mês de março, a empresa deve recolher um dia trabalhado a título de contribuição sindical. Um monte de empresa optam em pagar esse dia para o sindicato e não descontar dos funcionários. Uma coisa que eu oriento os meus clientes a não fazerem, eu já vi muitos fazerem, é não descontar o INSS do trabalhador. Isso aí é tiro no pé, certo? Você vai virando uma bola de neve, o trabalhador confunde isso com remuneração e lá no final das contas isso vai dar problema. Então, paga o que tem que ser pago e desconto o que deve ser descontado. Certinho, pessoal? Compreendido até agora? Deixa eu tentar abrir aqui o meu um hiperlink aqui, simbora. Minha internet, não sei se é internet ou computador, que tá um caos. Deixa eu só fazer um teste aqui agora, para ver se ele está respondendo à altura. Dúvidas até agora, gente? Tranquilo? Entenderam, compreenderam o que é um salário, o que é uma remuneração?
Salário é tudo aquilo que vai para a conta do trabalhador. Remuneração, aliás, salário é aquilo que é combinado na carteira, registrado lá na carteira. Já a remuneração, já entendi, na internet que está um osso aqui, por isso que não está abrindo o negócio aqui. Já a remuneração deixa eu fechar isso aqui. Ele não quer prosear, não. Se não quer, vá se lascar então. Deixa eu dar sequência na minha história aqui. Deixa eu voltar para minha tela então. Já que está travado, depois, gente, vocês vão receber esse material completo, viu? Com os hiperlinks, com as tabelas, tudo direitinho. Pode ficar sossegado aí. Que isso será muito bem enviado para vocês. Só um minutinho, está dando uma travada aqui. Hoje está osso o negócio. Só descompartilhar aqui e buscar minha tela. Só um minutinho. Que computador lento. Estou buscando aqui. Muito bem, agora sim. Deixa eu compartilhar com vocês. Está ficando clara a minha aula para vocês, gente? Vocês estão compreendendo a minha linguagem aqui? E às vezes a gente desembesta falar aqui e não fica claro para o aluno aí, né? Então vamos lá. Vamos entender agora as formas de pagamento desse salário ou dessa remuneração aí. Isso aqui gera muito conflito, muita confusão ainda na cabeça das empresas, dos contadores, etc, etc. Quais que são as formas de pagamento? Então vejam bem, o que preconiza o artigo 463 da CLT? A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância desse artigo considera-se como não feito. Vejam bem, lá em 1940, 41, 45, quando estava se discutindo aí a questão da legislação trabalhista, os preceitos da CLT, era comum que a economia do país movimentava-se muito diante da movimentação em espécie, ou seja, em moeda corrente. Então, o que naquela época foi preconizado? Que a empresa que não pagasse o seu trabalhador em moeda, ou seja, se o trabalhador não encostasse lá no balcão no quinto dia útil e não recebesse isso em moeda e não tivesse um contrarrecibo, esse pagamento era como se não tivesse sido feito, sido realizado. Porém, nós chegamos na época da modernidade, onde as cidades cresceram, as empresas cresceram e muitas das vezes a via de acesso até um banco começou a ficar mais difícil, a moeda, o dinheiro em si, praticamente desapareceu de circulação porque apareceu outras modalidades, né? A primeira modalidade que deu conta de quase desaparecer o dinheiro foi a questão do cheque, né? Depois que saiu o cheque, veio aí os cartões de crédito, de débito, os depósitos em conta corrente. Todavia, esse artigo 463 ele foi melhorado. Por quê? Porque levou em consideração outras modalidades. Em 1984, a portaria 3281 do Ministério do Trabalho autorizou as empresas localizadas em perímetros urbanos a efetuar os pagamentos de seus funcionários em cheque ou por depósito bancário. E aqui que a gente tem que tomar cuidado.
como é que a empresa pode pagar os seus funcionários, né? Quais que são as regras, quais que são as formas de pagamento. Então, nós temos algumas regras aqui, ó. Regra da conta corrente. No caso do pagamento por meio de crédito em conta corrente, este pode apenas acontecer com o prévio consentimento do trabalhador e em agência bancária próxima ao local de trabalho. Nem sempre isso é possível, né, gente? Por quê? Porque os centros, as cidades aumentaram demais. Você pega uma cidade, exemplo, como Pouso Alegre, que tem o seu distrito industrial, ao menos que eu não saiba, mas, todavia, eu acredito que não existe uma agência bancária lá no distrito industrial. As agências bancárias de Pouso Alegre, elas estão lotadas praticamente no centro. Então, cai por... Sim. Mas tem algumas empresas que mantêm um caixa eletrônico. Isso aí. Justamente para atender essa questão aí, né? Próxima ao local de trabalho. E essa conta corrente aí, gente, nós precisamos ter um cuidado muito grande com ela. Primeiro, no processo da abertura de conta corrente, tem que ter a anuência do empregado, ou seja, o empregado precisa estar de acordo. Eu chego lá no momento do preenchimento do contrato de trabalho e vou dizer para ele, ó, nós precisamos, a seu critério, abrir uma conta corrente, a nossa fonte pagadora aqui é um determinado tipo de banco, só que antes de 2012, se você definisse que a conta salário de uma determinada empresa fosse paga pelo Banco do Brasil, essa conta só poderia ser movimentada no Banco do Brasil, ela não poderia ser transferida para outro banco. Todavia, depois da reformulação, é de direito do empregado transferir essa conta salário para o banco que ele achar que seja mais conveniente para ele. Antigamente não poderia. Mas essa abertura de conta corrente, eu chamo a atenção de vocês para alguns cuidados. Assim como a gente teve zelo e cuidado na abertura da conta, a gente tem que ter zelo e cuidado no processo de fechamento da conta, porque isso, inclusive, pode trazer problemas para a empresa. Exemplo, você demitiu um funcionário. Qual que é o correto? Além de todos os procedimentos de rescisão de folha, de acerto com o funcionário, ir junto com o funcionário fazer o fechamento dessa conta salário lá no banco que está sendo feito o depósito desse salário dele. Eu digo isso por experiência própria, né? Aqui na nossa região, toda cidade pequena, o que tem de Sebastião na cidade não está escrito no gibi. E na empresa que eu trabalhava, tinha diversos Sebastião lá trabalhando. Num dado momento, eu demiti um dos Sebastião lá, certo? E fiquei bem tranquilo, eu não me preocupei de fechar a conta dele. Eu não sei por que quedas d'água, eu processei as férias de um trabalhador e liberei o trabalhador para sair de férias. Quando dá numa terça-feira, o trabalhador ligando para mim, você me liberou de férias, mas não fez o depósito na minha conta, estou sem dinheiro aqui. Falei, como não? Conforme determina a CLT, com 2 dias antes eu já tinha pago o trabalhador. Aí eu fui fazer uma auditoria na conta de quem que eu tinha depositado? Na conta do cidadão que eu tinha feito a rescisão. Gente, vocês não têm noção do trabalho que deu para poder recuperar esse dinheiro. Por quê? Porque o cara foi lá, sacou o dinheiro, gastou o dinheiro, eu tive que parcelar para ele me fazer a devolução e tive que quitar imediatamente as férias do trabalhador. Então eu sempre vou dizer, qual é a outra dor de cabeça que eu tive com essa questão do não fechamento da conta salário do trabalhador? É porque quando ele tem essa conta salário exclusiva de movimentação de dinheiro, como não está entrando mais dinheiro, não está movimentando mais nada, é óbvio que o banco vai cobrar taxas administrativas, né? Depois de um ano, o banco está entrando em contato com o cidadão. Você está devendo aqui mais de R$500 aqui, porque você não movimentou sua conta, temos aqui taxas administrativas de movimentação de dinheiro. Em cima de quem o funcionário vem babando? Em cima da empresa. Vocês me demitiram, não fecharam minha conta, bababá, bababá. Então, para evitar essas dores de cabeça, muito cuidado com essa abertura de conta
corrente para o trabalhador, para a sua percepção de salário. Outro detalhe importante, tem um monte de gente que acredita assim, ó, a partir do momento que a empresa depositou no banco, está tudo certo, não precisa o funcionário nem assinar recibo. Não é o que a legislação fala, tá? Porque muitos acreditam, o simples fato dele ir lá e tirar um comprovante do pagamento na conta corrente dele, já vale como recibo. Vale como recibo para ele, para fins de fiscalização, chegar o Ministério do Trabalho lá e falar assim para a empresa, ó, apresenta aí os olerites, né, os recibos de pagamento dos trabalhadores. Você está lascado. Então, uma coisa não elimina a outra. Não sei se eu estou sendo claro para vocês. Paguei no banco. Até o quinto dia útil, o pagamento precisa cair lá na conta do trabalhador. Beleza. Só que, antes do trabalhador ter acesso a esse dinheiro, vai lá no recibo dele e fala para ele assinar para você. Assina aqui para mim que você recebeu. É a contraprova de que você pagou o trabalhador. Tem muita gente esquecendo disso e isso está dando o que falar lá nos tribunais. Veja a questão do cheque agora. Já no caso do pagamento por meio de cheque, o empregador deve assegurar ao empregado um horário que permita o desconto imediato do cheque. Além disso, caso o deslocamento do trabalhador para o recebimento do cheque exija alguma forma de transporte, os custos devem ser pagos pelo empregador. A portaria determina também que os trabalhadores analfabetos recebam apenas em dinheiro. Posso pagar o trabalhador em cheque? Posso pagar o trabalhador em cheque. E alguns ficam me questionando, tá, professor, mas o cheque precisa ser cruzado? Né? Não necessariamente. Porque o cheque cruzado é aquele cheque que ele vai ter que descontar lá na boca do caixa, né? Para ter certeza que foi realmente ele que movimentou esse cheque. Mas o que a portaria que ela determina é que quem está pagando o trabalhador com cheque precisa conceder ele horário comercial. Por que ele precisa conceder esse horário comercial para ele? E o horário comercial que entende-se o horário que ele está trabalhando. Para ele ir lá no banco e trocar esse cheque. Qual é o sentido dele chegar amanhã, que é sábado, e tentar movimentar esse cheque? Né? Todavia, não é fácil qualquer comércio ir lá trocar o cheque para ele. Né? Hoje, os comércios têm uma versão, inclusive, a trabalhar com cheque. Aliás, cheque é um tipo de moeda que está praticamente em desuso, visto aí a quantidade de BO que dá, né? É cheque sem fundo, é cheque que volta, é cheque roubado, é cheque que... Enfim, uma série de problemas. E para o trabalhador em si, como é que ele vai trocar um cheque no sábado? Como é que ele vai trocar um cheque no domingo? Visto que ele tenha... Opa! Você acha que nos próximos anos o cheque vai estar em desuso mesmo? Aí eu tenho quase plena certeza, Marcelo, que dentro de 5 anos o tal do cheque desapareceu de mercado. Né? Eu tenho quase certeza absoluta. Porque é um tipo de documento bem complexo, né, para se lidar. Teve o seu valor na época em que o cartão de crédito, cartão de débito, não tinha aí sua movimentação efetiva. Hoje, você pode observar que a maioria das pessoas nem carregam dinheiro por questão de segurança. Né? As modalidades de transações bancárias estão mudando. Antigamente você tinha que ir lá na boca do caixa, falar lá com o atendente, falar com o caixa. Hoje você vai no caixa eletrônico. E é uma tendência também das pessoas deixarem de ir no caixa eletrônico. Por quê? Porque hoje nós estamos fazendo tudo através do Bankline. Né? Agora criaram o tal do Pix. Eu não saberia te explicar na íntegra o que é o Pix. Né? Sei que ele tem a ver com questão de movimentações bancárias. Os mais categóricos aí podem até dizer, né, que antigamente, se eu tivesse que fazer uma transferência para o Marcelo aqui, eu tenho que fazer um TED ou um DOC. Todavia, essa transferência de bancos, de um banco diferente para outro banco, tem as suas alíquotas salgadas aí a serem pagas, né? Ah, vou fazer um TED, dentro de meia hora o Marcelo tem dinheiro na conta dele. Isso implica que essa movimentação tem um custo para o banco, e eu tenho que pagar o TED. Me parece que o tal do Pix veio para isso, né?
Não tenho certeza absoluta do que eu estou falando para vocês, mas a ideia central do Pix seria isso, eu ter condição de fazer movimentação para qualquer banco e me ausentar dessas alíquotas aí a serem pagas. Então eu acredito, Marcelo, que o cheque está com os dias contados. Aliás, a gente já vê poucas movimentações em cheque, né? Poucas. Ah, vou dar um cheque para você. Até que tá mesmo. esse cheque. Não, eu vou falar para você olha lá atrás do cheque aquele motivo 21, é o 21? Acho que é o motivo 21, né? Que não tem fundo. Ô, lasqueira! Você vai achar o cara, você não encontra mais o cara e tem que processar o cheque, é uma coisa de louco. Então, assim, para pagamento do trabalhador, eu tenho que levar em consideração essas condições aí. Pagar ele no horário de trabalho, mas liberá-lo no horário de trabalho. Ah, se eu paguei ele ao meio-dia ele precisa ser dispensado para ir lá no banco para trocar. E aí a portaria é mais categórica. Ele vai de quê? Vai a pé? Vai no circular? Vai no Uber? Vai num táxi? A condução que ele utilizar para ir lá trocar esse cheque, quem tem que pagar é o empregador. E as empresas desconhecem esse processo aí. E aí eu tenho um trabalhador analfabeto. A portaria aqui traz uma restrição. Pague ele em dinheiro, evite o cheque. Certo? Então é uma pergunta. Sim. Esse Pix aí vem mesmo para... Acho que finalizar esse negócio de cheque, esse Pix. Não, o Pix, eu acredito, Marcelo, eu vou ler melhor, depois eu trago uma informação para vocês. É para você fazer movimentação para bancos diferentes, sem ter que pagar alíquotas salgadas aí. Né? Hoje, se eu faço um TED para você, a transmissão eletrônica de valores, eu preciso pagar. Hoje, eu como empresário, quando eu faço um TED, um DOC, vem aí no fim do mês aí 12 conto por cada movimentação que eu faço. Simplesmente lá, eu tenho uma conta aqui no Banco do Brasil, eu preciso pagar 300 conto para o Marcelo que tem conta na Caixa Econômica. São bancos diferentes. Então eu preciso pagar esse TED e esse DOC aí. Pelo que eu entendi, o Pix ele veio permitir que faça movimentação em qualquer tipo de banco, sem que haja necessidade de pagar essas alíquotas aí. Aí eu fiz o meu cadastro já. Aí eu preciso, Marcelo, eu preciso entender melhor como que funciona o tal do Pix, certo? Daí eu trago para vocês essa informação maior, porque o Pix ele é recente, né? Foi essa semana que surgiu essa ideia aí. Então, cuidado quando vocês vão pagar trabalhador em cheque. É uma pergunta muito costumeira que me fazem aqui. Posso pagar em cheque? Pode. Mas cuidado com as restrições do pagamento em cheque. E aquilo que eu falei para vocês do contra-recibo. O contra-recibo, mesmo que seja feito o depósito bancário, eu preciso ter um contra-recibo dando ciência de que o empregado recebeu aquele devido valor. Então, o artigo 464 da CLT diz que deve ser efetuado contra-recibo assinado pelo empregado. E aqui que entra uma situação engraçada, né? E se o trabalhador for analfabeto? Se o trabalhador for analfabeto, o empregador deve colher sua impressão digital, lembra lá daquele borrão lá? Então, deve colher sua impressão digital no recibo. E não sendo possível, né, porque às vezes o trabalhador trabalha numa atividade que até as digitais dele sumiu. É impossível isso? Não. Pega aí um trabalhador da zona rural que está no cabo da enxada todos os dias, as digitais do dedo dele já foi embora. Então não basta somente botar o dedo dele lá no borrão, precisa ficar a digital dele lá. Como não é mais possível ter a digital dele, você não consegue pegar, o que eu devo fazer então? Eu devo fazer uma assinatura a rogo. O que é um recibo? Quando o recibo deve ser assinado a rogo? Assinar a rogo é assinar no lugar de outra pessoa que não tenha condições de assinar. Né? A medida provisória 1523 de 97, ela reconhece o comprovante de depósito bancário como equivalente de recibo de pagamento. Mas, conforme eu disse, é uma medida provisória. Ela não existe na força de lei. Quando o meu trabalhador é analfabeto, ou eu colho a assinatura dele na digital, ou uma assinatura a rogo. O que é uma assinatura a rogo? Uma pessoa que se intitula como responsável por ele. Né?
chama lá o pai do jovem, ou então o irmão dele, ou um parente dele, para que faça essa assinatura a rogo e dê ciência para a empresa que a empresa efetuou o pagamento. Então, ficar também com esse entendimento da medida provisória é um risco. O comprovante de depósito bancário como equivalente de recibo de pagamento. Não caia nessa besteira. Sempre quando pagar o trabalhador, colhe ali a assinatura dele. Eu, fulano de tal, recebi os meus pagamentos referente ao mês de outubro de 2020. É mais ou menos isso. Certinho, gente? Entenderam quais são as regras de pagamento aí? Deixa eu pular minha tela aqui. Se tiver dúvida aí, pode me brecar. Só um minutinho, tá dando um release aqui. Espera aí. Vamos dar sequência aqui. Quanto ao dia e horário, veja as regras aí. A regulamentação do pagamento de salários se dá inclusive quanto ao dia e horário. O artigo 465 da CLT determina o pagamento dos vencimentos, tudo aquilo que o trabalhador tem direito. Então, determina o pagamento dos vencimentos em dia útil e no próprio local de trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, exceto quando é efetuado por depósito em conta bancária. O que ele está dizendo para nós? O que é o dia útil? Se o trabalhador trabalha até o dia de sábado, o dia de sábado ele é considerado dia útil. Então eu posso pagar ele, mas eu tenho que pagar ele dentro do horário de trabalho, quando eu estou pagando ele em espécie, ou em dinheiro ou cheque, ou imediatamente após o encerramento do expediente, quando se trata de depósito bancário, certo? O que ele vai passar lá na portaria da empresa para fazer? Apenas para assinar o contrarrecibo lá, certo? Prazo de pagamento. Em relação ao prazo do pagamento, a lei determina que o salário deva estar à disposição do trabalhador até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, ou outro prazo mais favorável negociado em acordo, convenção ou dissídio coletivo, como, por exemplo, nos casos de adiantamento quinzenal. Então, vejam bem o que a legislação está dizendo aqui. O trabalhador não pode receber lá no 8º dia, no 7º dia. Ele tem que pagar no 5º dia útil. O que as jurisprudências falam? Vamos imaginar aí empresas que trabalham de segunda a sexta, sistemas de compensação de horas. Como que deve ser pago este trabalhador? Todavia, esse trabalhador deve ser pago lá na sexta-feira, concorda comigo? Mas aí vamos imaginar que o 5º dia útil vai cair lá na terça-feira. O que a jurisprudência orienta as empresas a fazerem? A pagar o trabalhador na sexta. Por quê? Porque eu trago nesse sentido oportunidade para o funcionário usar esse dinheiro no fim de semana. Afinal de contas, é o fim de semana que o trabalhador tem disponível para fazer compra, para pagar suas contas, para dar um passeio, para usufruir esse valor que ele ganhou nesse determinado período. Certo? A empresa, o 5º dia útil dela cai lá na quarta-feira. Então é mais interessante ela fazer a antecipação do que prorrogar esse pagamento para um dia que não seja conveniente para o trabalhador. Certo? Outro ponto importante relativo ao pagamento dos trabalhadores, gente, isso aqui é uma questão de vivência. Orientar esse abençoado como se comportar no banco. E essa orientação ela passa por vários treinamentos, por várias conscientizações. Primeiro, eu sei que agora existem algumas restrições, algumas legislações que deram uma brecada nos bancos, mas o banco era assim, a partir do momento que ele sabia que você ia ter uma conta salário lá, a primeira coisa que ele fazia para você é oferecer um empréstimo.
Nós estamos com uma linha de crédito aqui, papapá, e engambelava o sujeito para fazer desconto em folha de pagamento. O que acontecia? O funcionário se enrolava tanto, que daqui a pouco, tudo aquilo que caía na conta dele, o banco dava conta de sugar. Ou seja, passava-se um determinado momento que o trabalhador não tinha mais como receber pelo banco, porque afinal de contas, tudo que caía lá ficava. Aí retornava essa dor de cabeça para a gente. Eu participei de um processo assim numa empresa. Trabalhador sem cabeça, e ele foi afundando cada vez mais nas linhas de crédito oferecida pelo banco, começou a fazer empréstimo em cima de empréstimo, toda vez que fazia o pagamento dele lá, ele ficava sem nada. O que a gente teve que começar a fazer para tentar ajudar esse trabalhador? Pagar ele em espécie na própria empresa. E deixar que os juros lá, e, enfim, a conta dele do banco lá, fosse resolvida por outro caminho. Então, este é um problema muito grande, que a gente precisa conscientizar os nossos trabalhadores. Né? Momento oportuno para fazer isso é no CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, ou então em outro momento que eu tenha condição de promover uma campanha aí de educação financeira. É muito complicado isso daí. Qual outro problema que a gente tem em relação à questão de banco? É natural que as empresas tenham lá pessoas letradas, pessoas preparadas para lidar com isso, mas nós temos também pessoas que não têm preparação nenhuma. Pessoas analfabetas ou semi-analfabetas. Então eu preciso instruir. Sim. Geralmente você leva que a cartinha no banco lá é uma conta salário, mas tem muito banco que já abre uma conta corrente já descontando de você e nem te comunica nada. Verdade, isso. Está descontando um tanto de coisa. Isso mesmo. Existem algumas legislações agora, Marcelo, que elas estão trabalhando pegando mais pesado com o banco nesse sentido, porque o banco ele trabalha em cima de metas. Ele quer vender para você. Quanto mais pacotes, né, que eles chamam de combos, quanto mais combos eles vendem para você, para eles é vantagem, para você não, né? Então isso que você falou é uma verdade. Ele fala para você abrir uma conta corrente ali, atrelada à sua conta salário, só que ali vem desconto de cestas de administração. Você vai tirar um extrato bancário, já fica ali uma alíquota de R$ 2,59. Todo mês tem ali um desconto de taxa administrativa e assim vai pegando o trabalhador pelo pé, né? Depois eu vou estudar mais a fundo, me parece que tem algumas legislações agora que coíbem o banco de estar oferecendo essas linhas de crédito com vias de desconto salarial e outros benefícios que pode gerar aí prejuízo para o trabalhador. Mas, todavia, é dentro dessa ideia mesmo que você colocou aí. Coitado do trabalhador, ele acaba de abrir uma conta lá, mesma coisa de aposentado, né? O banco sentiu que caiu a aposentadoria do coitado do aposentado lá e falou, não, faz aqui um cartão com a gente, porque você vai ter aqui dinheiro à sua disposição a hora que você quiser, e papapá, para você comprar isso, comprar aquilo. Daqui a pouco ele está encalacrado em dívida lá, sem condição de, inclusive, receber sua aposentadoria ali. Tem inúmeros casos assim. Banco não tem coração não, viu, gente? Ele acaba que comportando dessa forma aí. Então Exatamente. Outro ponto que a gente deve orientar os nossos trabalhadores é dentro dessa condição que eu falei para vocês aí. Muitos deles não têm a consciência de risco, consciência de perigo, vai para receber no banco em período que não é de grande circulação, 8 horas da noite, porque o trabalhador está lá recebendo o seu salário. Né? Isso é um perigo, porque o bandido está de olho nisso. Quinto dia útil, vamos ficar atento. É época dos trabalhadores vir aqui receber. E esse pobre coitado vai pedir ajuda justamente para quem ele não conhece. Né? E ele vai cair na mão de gente safada. Vai passar o cartão dele lá de recepção de salário, lá, de recebimento de salário na mão de estranhos. E daqui a pouco ele está com a conta dele zerada lá e com outros problemas a mais. Eu tive problema com um trabalhador numa empresa que eu trabalhava no Recursos Humanos, com CPF. E o CPF desse pobre coitado, ele está enrolado até agora. O cara apareceu na residência do senhor o dia que ele recebeu o salário,
Qual que é a intenção do cara? Vender imagem de santo. Né? Você quer uma coisa mais convincente para amolecer o coração de uma pessoa que professa uma fé? No caso do homem, é extremamente católico. Né? Ele fez das tripas coração para comprar a imagem de santo que não era barata. Todavia, o bandido não estava afim de vender a imagem de santo, estava afim de pegar os dados do trabalhador. Foi o que ele fez. Pegou lá o CPF do homem, anotou tudo, e daqui a pouco o banco faz lá uma ruptura de movimentação de conta desse trabalhador. Quando a gente foi perceber, o homem estava enrolado até o teto. Por quê? Porque o CPF dele já tinha sido cancelado, tinha sido sujo. Abrir empresas laranja no nome dele foi um rolo desgraçado, e me parece que ele está em vias de perder a aposentadoria. Por quê? Porque o CPF dele está dando BO. Então, toda essa consciência, quando eu digo que a gente precisa trazer consciência financeira para os nossos trabalhadores, ela é extremamente importante. Por quê? Porque um dos agentes motivadores da boa relação do empregado com o seu posto de trabalho é a questão financeira dele. Se ele trabalha de segunda a segunda e ele chega lá no fim do mês e ele não tem dinheiro para nada, cada vez mais vai minguando a motivação dele para continuar trabalhando nessa empresa. Compreenderam isso, gente? Então, isso sempre é importante, a empresa, através do seu departamento pessoal ou do departamento de recursos humanos, movimentar campanhas relacionadas à educação financeira. Quer ver um outro vilão que as empresas fazem? Aqui se mencionou a questão, deixa eu descompartilhar aqui, senão fica essa tela branca na cara suas aí, no rosto seus aí, é terrível isso. Uma coisa que ele é um vilão dentro de empresa, fazer vale. Não sei se vocês já trabalharam em empresas que funcionam dessa forma. O trabalhador precisa de um valinho, corre lá e faz um vale. Né? Isso aí vai gerando um tirambaço no pé. Por quê? Porque tem trabalhador, gente, que ele não tem disciplina nenhuma para lidar com dinheiro. Ele faz um vale, ele recebe a quinzena dele, o adiantamento salarial dele numa semana, já na segunda-feira ele está lá na empresa para fazer um vale. E o negócio vai chegando, vai escambando de uma forma tão bruta, que daqui a pouco ele começa a fazer vales maiores, comprometendo inclusive as suas férias. Faz um vale aí que eu dei entrada na compra de uma moto, vocês podem descontar lá nas férias. E a empresa acaba aqui caindo nessa. Gente, isso aí vai virando uma bola de neve que vocês não têm noção. Chega num determinado momento que você precisa demitir o trabalhador, que ele está tão encalacrado em conta, e de repente você vai fazer o processo rescisório dele, não tem como fazer a rescisão dele, de tanta dívida que ele tem para com a empresa. Então, cuidado com esse negócio de vale. O vale deve ser concedido ao trabalhador, e eu não tenho nenhuma indicação para dar vale para trabalhador. Eu sou favorável a criar princípios de qualidade de vida para o trabalhador. Por exemplo, ele precisa do dinheiro porque ele precisa comprar medicamento. Perfeitamente. Então, por que a empresa não faz aí um convênio com a rede de farmácias para que ele possa pegar medicamento a hora que ele necessitar? Né? É óbvio que tem casos e casos. Vamos imaginar que numa situação de emergência, um parente dele precisa, né? Filho, filha, esposa, necessite ir ao médico e precisa de grana, né? Para se cuidar. São outros 500. Mas esse negócio, você fazer vale para o sujeito passear, para o sujeito tomar cerveja, para o sujeito tomar cachaça, para ele fazer churrasco, para ele comprar carro velho, para ele comprar moto velha, gente, isso aí é atraso de vida. Você está arrumando para a cabeça. Cuidado com essas políticas salariais loucas que o povo cria por aí, que eu senti isso e vivi isso na pele. Além de você não resolver o problema do trabalhador, se ajuda a empurrar ele para a ladeira abaixo. Então, cuidado com essa administração financeira dentro das empresas no que diz respeito ao pagamento de salários do trabalhador. Certinho? Leva essas dicas aí, porque são coisas que eu vivi por mais de 5 anos na pele. Dava sexta-feira aquela fila de gente para fazer vale. E tinha um detalhe, tinha uns que falavam assim, você desconta esse vale em 3 vezes para mim? Aí quando você ia descontar a primeira parcela lá no fim do mês, ele chegava lá no balcão e falava assim,
aquela primeira parcela que eu falei para você descontar, empurra para frente, que não vai dar para descontar agora não. Quer dizer, ele encalacrando tanto e enrolando a vida da gente, que vira uma turbulência, né? A gente já tem aquela loucura de ter que conferir ponto eletrônico para processar a folha de forma correta. E ainda tem que correr atrás dessas coisas da vida particular do trabalhador, você morre louco. Lembra lá que eu falei para você que se a gente não orientar o trabalhador nas linhas de crédito do banco, e eu quando eu já fazia abertura de conta para o trabalhador no banco, eu já avisava o banco, ó, eu não quero saber de nenhuma oferta de crédito para o trabalhador. Vamos fazer um contrato que não envolva isso, porque depois o problema volta para nós mesmos. Eu tinha lá, chegou uma época que eu tinha 8 a 10 trabalhadores que eu tinha que pagar o sujeito por fora. Olha que trabalhão desgraçado. E banco também a gente precisa ficar muito atento. Porque a transmissão de salário, gente, essa transmissão de conta corrente, ela se dá por vias criptografadas. O que é uma via criptografada? Você processa a folha, você transmite ao banco e libera o pagamento para o trabalhador. Basta ele passar o cartão dele lá que ele vai receber. Não sei se foi para vocês que eu contei aí que uma vez eu fiz o processamento da folha, transmiti ao banco e na hora a internet deu pau. Falei, não tem problema, mais tarde eu processo isso de novo. E assim eu fiz. Só que quando eu próprio vou receber no sábado, eu percebi que o meu salário estava duplicado. Falei, caramba, me deram aumento aqui sem mesmo eu pedir, mas deram tanto aumento assim, porque duplicou o meu salário. Na segunda-feira tinha um monte de gente me ligando, logo no próprio sábado. Ô Rogério, o que aconteceu aqui? Deram aumento pra gente, mas ninguém falou? Aí na segunda-feira eu liguei pro gerente do banco, falei, filho, o que aconteceu aí que o povo tá falando que aumentou o salário aí? E ele foi conferir e falou, não, é que você mandou duplicado. E para receber esse dinheiro de volta, quem teve consciência, naturalmente me devolveu. Quem não teve consciência, gastou com cachaça, com churrasco, enfim. Tive que parcelar uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Então, processar a folha de pagamento e transmitir o pagamento para o trabalhador exige aí cuidados e muitos cuidados. Certo? Tranquilo até agora? Muito bem. Deixa eu ver quem está comigo firminha aqui ainda. Opa, a Elisa está aí. Firme e forte. Temos aqui acho que é uma pergunta no chat. Deixa eu clicar aqui que a minha internet tá osso. Até para abrir o chat hoje tá horrível. Não sei se é por conta do mau tempo. A Camila não deu uma risada hoje. O que você está emburrada hoje, Camila? Ah, não, até falou ali que está com dó de mim. Por conta dessa... Eu fiquei com dó de você, Rogério do céu. Gente, já passei cada sufoco com folha de pagamento, sem noção. O negócio é muito... Depois que você começa a mexer com folha de pagamento, é gostoso. É bastante... Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que você entra em cada furada. Eu tinha um... Tá, pode falar. Essa que duplicou o salário de todos os funcionários foi a pior, né? Você não tem a dúvida. Menino, eu passei sem dormir. Você imagina numa empresa que tem 120 funcionários e você acabou pagando 240 funcionários. Né? Pensa em um trabalhador que ganha 2 mil, lá na conta dele 4 mil. Você acha que ele preocupou de devolver os 2 mil para mim? Neca, neca, neca. Aliás, teve trabalhador, me recordo até agora, que eu tive que dividir para ele em 12 parcelas. Tive. A culpa não foi dele, a culpa foi minha. Entendeu? Ele torrou os 2 mil, falou, ó, desconta aí 10 parcelinhas aí sei lá, de 200 aí para me ajudar. Para me ajudar ainda. Né? Você tem que ter muita paciência também, né, com eles. E, meu Deus do céu, você nem imagina. Né? Porque eu auxiliei um departamento pessoal numa empresa que eu trabalhei e assim, depois de um tempo começou a ter registro eletrônico, assim, sabe? Sim. E eu fui explicar para eles como que funcionava e tal. Nossa, tinha vezes que eu não sabia mais como explicar, de tanto que eu explicava e às vezes tinha alguns que não entendia. Mas eu entendia, porque assim, era novidade, né, para todo mundo. E aí esse resumo aí de como foi o registro de ponto do mês,
eu estava explicando para uma funcionária uma vez como que era, porque assim, a máquina foi instalada na empresa e ficou lá 3 meses com o registro manual também, para o funcionário ir se adaptando a ela até ela ficar definitiva lá. E aí eu peguei, fui explicar para a funcionária como que funcionava aquele onde vai as horas extras, as pautas, né? Uhum. E quando você esqueceu de registrar o ponto. E aí eu estava explicando para uma funcionária e na hora que eu comecei a explicar para ela, eu falei, olha, isso daqui é uma simulação de como vai ser o registro de ponto. Então você não considera nenhuma hora que está registrada aí, nenhuma hora, nem nada, isso não considera. E aí e nisso, depois que eu falei isso, tava só eu e ela na sala. Aí eu comecei a explicar as outras coisas e nisso chegou uma outra funcionária, Rogério. Ai, meu E aí Deus. ela viu que o registro de ponto dela era o próximo já que tava na minha mão. Aí ela me interrompeu e falou assim: Ah, pode me dar o meu aqui que eu já entendi o que você falou pra ela. E saiu com o papel dela. E aí eu falei assim, não, mas eu vou te explicar o jeito que funciona. Ela falou assim, não, eu já entendi o jeito que você explicou, só que ela pegou a metade da explicação. Eita. Sério, quando ela pegou o papel, que ela começou a ver as horas que foram registradas, o tanto de falta que tinha, o tanto de horários, ela falou assim, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, eu não tenho esse tanto de falta, eu não faltei esse tanto. Eu falei assim, então, é porque na hora que eu comecei a explicar pra ela, você não tava aqui na sala ainda, e eu falei que esse papel é uma simulação. Ela, tá. Aí eu ia explicar pra ela certinho, mas aí Aí, aí eu digo pra você, não dá vontade de entrar de murro na pessoa? então, eu falei, sabe por quê? O papel tava na minha mão e eu falei assim, você espera um pouquinho que já que eu explico pra você. Ela falou assim, não precisa, eu já entendi. Aí eu falei Né? assim, então vou continuar explicando pra outra, né? Aí eu, nossa, a hora que ela viu aquele tanto de hora, ela já veio com as asas abertas pra cima de mim. Eu falei assim, então ela perdeu um pedaço da explicação, né? Mas é justamente isso que eu falo pra você. Tem certas situações eu ficava tão pé da vida que dava já vontade de entrar de murro na pessoa, né? Eu lembro que tinha um departamento que um trabalhador mais faltava do que ia trabalhar. E eu avisando, assim, rapaz, vai dar problema, vocês não tomam ação. E assim, faltava sem justificativa. Não ia trabalhar na segunda e foi rolando a vida dele. O tal do Michel, né? Até lembro de uma frase que ele falou para mim no balcão. Ele falou, você fica esperto com aquele gerente do banco, que o gerente de banco tá fraudindo nós. Eu falei, o que é fraudindo, meu Deus? Mas enfim, aí, quando eu processei a férias de todo mundo, eu não processei a dele. Gente, pensa num cavalo que entrou para dentro do RH para brigar comigo. Onde já se viu essa discriminação? Todo mundo saiu de férias e eu não. E para provar para o rapaz que ele tinha acima de 32 faltas injustificadas, quem tem acima de 32 faltas perdeu o direito às férias. Não tem férias proporcionais, não tem nada. E ele não entendia isso. Eu falei, meu filho, você já tirou férias faltando. A quantidade de falta que você tem? Ah, não, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, você quer brigar com a lei? Então, é um negócio que eu falei para você. Requer uma paciência de doido para lidar com esse povo. Né? Eles não compreendem muita coisa. Ou faz de não compreendido. E o detalhe, né? Ele leva o lerite para dentro de casa, quem vai conferir é a mulher, o filho, e sempre vai ter aquele advogado na família, né? Processar isso aqui tá errado, hein? Porque eu vi falar na televisão que é assim que funciona. Porque fulano trabalha lá na empresa lá e lá na empresa não é assim. Quer dizer, cada organização ela tem a sua forma de processar. Óbvio que a gente segue aí o que preconiza a CLT, a legislação, a convenção. Todavia, cada segmento tem a sua característica própria, né? Mas é isso mesmo, Camilo. De vez em quando dá vontade de entrar de murro na pessoa, né? Porque é assim, eu sempre digo pro pessoal, trabalhador baixou o umbigo no balcão, não é para te convidar para churrasco, não. É só bucha. Quer ver uma coisa que nós vamos aprender aqui a hora que a gente estiver processando a folha de pagamento? Desconto de faltas. Ele não teve justificativa nenhuma. Pronto, perdeu o DSR, o descanso semanal remunerado.
E para você enfiar na cabeça daquele infeliz que ele perdeu o dia que faltou e perdeu o domingo. Nossa, você está com 2 faltas aqui, sendo que eu faltei um dia só? É claro que você está com 2 faltas, Lazarento. Você não faltou o dia, você perdeu o DSR, né? E para ele entender o que é o tal do DSR, descanso semanal remunerado, né? Então, tem que ter uma paciência muito grande para lidar com esses nossos personagens aí. Teve uma vez que eu fui entregar esse registro de conta aí para um funcionário, aí ela bateu o olho e falou assim, não, nesse dia que eu registrei o ponto sim, quer ver? Aí ela abriu a gaveta, a Jarela tirou um tufo de papelzinho. Ai, ai, ai. Então, assim, vou procurar aqui, peraí. Aí ficou, sabe? Passa 1, passa 2, passa 3 papeizinhos e foi procurando. Aí eu falei assim, eu vou entregar dos outros, depois você me mostra. Aí passou um tempão, ela veio, ai, nesse dia mesmo eu acho que eu não registrei, porque eu não achei o papelzinho. Eu falei assim, nossa, coitado da pessoa. Assim, tem uns que dá até dó, né? Tem uns Sim. que tá explicando, eles estão com aquela carinha de quem não tá entendendo nada que você tá falando. É bem assim. Uma outra vez que eu passei um sufoco com folha de pagamento foi o dia que eu tive que atualizar o sistema. Fui fazer uma atualização, fui muito anta, fui fazer a atualização próximo ao dia do pagamento. O que aconteceu? Sumiu o sistema do computador. E agora, só para você ter noção, 120 trabalhadores, toda a história laboral do trabalhador estava ali, viu? Os 10 anos dele estavam naquele sistema ali. Gente, eu não almocei, não jantei, não dormi. E o TI mexe de lá e mexe para cá. Ó, eu acho que deu pau. Até que chega uma mensagem. Eu, na hora H, para pagar o trabalhador. Tinha que processar a folha assim. Quer dizer, cheguei na marca do pênalti. O TI falou, deu certo aqui, viu? Consegui resgatar. Falei, putz. Né? Então, tem umas coisas assim muito loucas. Muito bem, deixa eu compartilhar essa tela agora para finalizar nossa noite. Antes que o seu pão de queijo queime lá no forno. Compreenderam a minha fala até agora, gente? Tá tudo bem para vocês? Tá tudo esclarecido? Deixa eu compartilhar isso aqui agora, ó. Tudo certo, Rogério, só falta o dinheiro. Só falta o dinheiro, né? Eita, dinheiro. Dinheiro não é problema, Marcelo. Dinheiro é a solução. Vamos lá. E a partir da semana que vem, nós já estamos quase muito próximos. Tudo que eu estou passando para vocês, por isso que eu não estou pedindo trabalho nenhum para vocês. Senão vocês vão falar, nossa, a aula do Rogério é uma moleza, não dá nem trabalho para nós. O trabalho que era para vocês fazerem, eu já fiz aqui, ó. São essas pesquisas aqui. Estamos aproximando estamos muito próximo aí da parte prática da coisa. Porque senão fica aqui só na teoria, e você não vai entender como que eu processo, né, esses cálculos, esses fechamentos aí. Então, entrar um pouco dentro do conceito da jornada de trabalho, porque ela interfere diretamente na questão do fechamento de folha de pagamento. Então, a jornada de trabalho ela tem um conceito. Qual que é o conceito? A jornada de trabalho está diretamente relacionada à rotina dos horários do trabalhador na empresa. Basicamente, é o tempo em que o colaborador atua sob regime da CLT e fica à disposição da empresa. O problema está aí, ó. Ficar à disposição da empresa. Já comentei isso com vocês. Esquece esses grupos de WhatsApp da empresa. Ah, nós temos um grupo aqui que é só para a gente marcar festa. Ah, nós temos um grupo aqui que é só para tratar de problemas do setor. Cuidado. Se lá 9 horas da noite o camarada está lá assistindo o futebol dele, você manda uma mensagenzinha relativo à questão de trabalho, ficou caracterizado aí que esse trabalhador estava à disposição da empresa. Se ele quiser ingressar na justiça e receber essas horas, ele tem direito, sabia disso? E não basta falar só de assunto de empresa, não. Basta comentar na festa que vai ter fim de ano, no churrasco que marcaram no fim de semana, porque quando o trabalhador ele está no seu período de repouso, ou seja, quando ele está no seu descanso, a palavra de ordem aqui é descansar, desligar do ambiente de trabalho. Se ele fica com a cabeça
lá no ambiente de trabalho, isso quer dizer que ele está à disposição da empresa. Então vamos às diferenças aí de jornada de trabalho e horário de trabalho. Jornada de trabalho é o período em que o trabalhador fica à disposição do empregador, computando-se apenas as horas realmente prestadas. O horário de descanso para almoço, por exemplo, não é computado. Então isso nós estamos falando de jornada de trabalho. E horário de trabalho? É o momento de início e final da jornada de trabalho, computando-se os períodos de descanso ou que não esteja à disposição do empregador. É preciso que esteja dentro da carga horária da jornada de trabalho. Por exemplo, 8 horas, das 8h30 às 18 horas. Então, isso daí é o horário de trabalho do trabalhador. Jornada de trabalho do trabalhador, às 44 horas semanais. Essa é a jornada dele. Ele começa de segunda e vai até sexta. Ou ele começa de segunda e vai até sábado ao meio-dia. Essa é a jornada de trabalho dele. Né? O horário de trabalho compreende-se como um todo. O horário de entrada e o horário de saída. Isso nós chamamos de jornada de trabalho. Só um minutinho, ele vai dar um release aqui. Hoje tá osso o negócio aqui. Vamos lá, computador, me ajuda aí. Pronto. E aqui a CLT ela vai definir a duração. Então, de acordo com a CLT, a jornada de trabalho máxima é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. No entanto, existe a possibilidade de compensação e de turnos de revezamento. Isso significa que a empresa também pode organizar sua estrutura de trabalho em escalas. Assim, ela ajuda a impulsionar a produtividade e ter um melhor aproveitamento da força de trabalho. Como é que funciona, então, a duração normal de um trabalho, gente? 7,33 horas. Ou seja, 7 horas e 19 minutos e 8 segundos de horas diárias de segunda a sábado. Se você computar isso, 7 horas, 19 minutos e 8 segundos vezes 6, você vai ver que nós teremos nessa semana 44 horas semanais. 8 horas por dia, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado. Se você multiplicar 8 vezes 5, teremos 40, mais 4 horas no sábado, 44 horas semanais. Se nós pegarmos também outra forma de trabalho, 8,8 horas por dia, ou seja, 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta-feira, nós teremos 8,8 vezes 5, teremos ali 44 horas semanais. A jornada normal de um trabalhador, ela vai... Opa! Você falou 8 horas, segunda a sexta-feira. No caso, eu trabalho das 7 às 17 horas. Sim. Como método compensatório. Uhum. Então, eu estou trabalhando, no caso, trabalhei 12 minutos a mais? Provavelmente, porque quanto tempo de almoço você tira? 1 hora. 1 hora. Então, das 7 às 17, nós teremos aí 10 horas, certo? 10 horas. Eu tenho 1 hora, 9 horas. Trabalho 9 horas consecutivas. Isso. Pega aí 9 horas vezes 45. Você trabalhou 1 hora a mais por semana. Você faz horário de café? Tem uns 15 minutos de café ou não? Não? Então precisava rever isso daí. Certo? Tem 12 minutos passando por dia aí, a gente precisava ver aonde é que está sendo computado esses 12 minutos aí. Então, Entendi. Vou falar isso pro meu patrão. Opa, converse com ele direitinho, tá? Que o correto seria você começar às 7 da manhã e terminar a sua jornada às 16 horas e 48 minutos. Certo? Vai por mim.
Você poderia trabalhar apenas 8 horas e 48 minutos por dia nesse regime de compensação de segunda a sexta. Da forma que está fazendo aí, ele te deve 1 hora extra por semana, amigo. E no caso, a hora de café seria dentro da lei? Dentro da lei. Se você trabalhou acima de 4 horas consecutivas, você tem direito a 15 minutos de café. Ah, ok, entendi. Certo? Então a gente... Ainda 15 minutos a mais, então. Ué. Então vejam lá. Ou a gente vai trabalhar 44 horas semanais ou 220 horas mensais. A jornada normal de um trabalhador brasileiro está aí. Óbvio que nas próximas aulas aí eu vou falar para vocês a respeito de jornadas diferenciadas. Tem algumas categorias aí que elas não podem trabalhar o dia todo. Uma delas é o bancário, a outra é o operador de raio-x, a outra é o advogado, professores e assim por diante. Certinho? Pessoal, quer saber de uma coisa? Vamos embora? Porque ontem a Rosana já arrancou com os seus, né? Rogério, Oi. você lembra se você compartilhou, o senhor lembra se compartilhou lá no grupo a última aula, a gravação? Camila, eu preciso olhar aqui, eu tenho quase certeza que não. Mas ela já está gravada aqui. Aí depois você compartilha? Eu já vou compartilhar junto com essa. Pode ser que com essa lerdeza que está na internet aqui, chega amanhã um pouquinho mais tarde, mas que vai, viu? Tá bom. É porque eu gosto de compartilhar naquele formato de link que vocês têm condição de, inclusive, de assistir pelo celular, né? Fica mais fácil. Tranquilo. Deixa eu só fazer a chamada aqui, pessoal. Só um minutinho. Só um minutinho. Gente do céu, olha que lerdeza. Vai abrir aqui. Que louco. Só um minutinho. Está carregando. Vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, pois eu vou ver na gravação todos que estavam presentes aqui. Sei que está aqui a Camila, a Elisa, a Gabriela e a Gabriele, a Jaciene, a Júlia e o Marcelo. Quer ver que forma rápida eu vou fazer essa chamada? Dá só um minuto para mim. Porque hoje está enrolado para abrir a minha internet aqui. Prontinho, pessoal. Um bom descanso para vocês. Excelente feriado. Vocês estão ligados que a aula agora é só a partir de terça-feira, né? Descansem bastante, curtam a vida e fiquem com Deus. Boa noite, Rogério. Boa noite. Boa noite. Vão lá e... Boa noite, Rogério. Boa noite, fica com Deus. Descansem bastante. Se Deus quiser. Terça-feira. Isso. Tchau, tchau, pessoal.
Fiquem todos com Deus. Obrigada pela aula de hoje, Rogério. Opa, eu que agradeço a presença de vocês aí.